Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa. E nessas ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado à mulher companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja a mil. E o cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul, que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o Concorde, que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro, de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Mocidade, com diploma de sofrer de outra universidade, minha fala nordestina, quero esquecer o francês e vou viver as coisas novas que também são boas, o amor, o humor das praças cheias de pessoas. Agora eu quero tudo, tudo outra vez. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o Concorde, que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro, de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Boa noite a todos. É uma alegria recebê-los para a segunda sessão da quarta edição do curso A Medicina da Pessoa. Esse curso de extensão é promovido pela minha querida Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, cuja Faculdade de Medicina é atualmente dirigida pela ilustre professora Maria Eugênia Pinto, uma entusiasta apoiadora desta iniciativa. Nessa universidade, eu fui feliz durante 47 anos dando aulas de cirurgia torácica e de lá tive alta com o título de professor emérito, um exagero que vou guardar para sempre no coração, que melhor lugar não haveria. Esse curso tem o apoio logístico do Centro de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Porto Alegre, na pessoa do ilustre professor Antônio Calil, e nessa edição conta com o suporte econômico que durante as 3 edições iniciais foi exclusividade do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, na pessoa do seu presidente, um parceiro de primeira hora, Dr. Marcos Rovinski, e a partir de agora será compartilhado com o Conselho Regional de Medicina, na pessoa do seu presidente, Dr. Eduardo Trindade, a quem damos as boas-vindas com a nossa gratidão. Sejam bem-vindos que estão chegando agora e vão testemunhar nossa alegria de compartilhar a intenção intransferível de oferecer às novas gerações o máximo de humanismo, porque estamos convictos que isso servirá como diferencial no futuro dos médicos que estamos formando nesses tempos nebulosos em que a qualificação dos nossos formandos tem sido negligenciada em prol da quantidade.
Convencidos de que a figura do médico de verdade nunca será substituída, nós festejamos a comunhão com as 31 faculdades de medicina que apoiaram esse projeto, no qual nos dispomos a oferecer gratuitamente a quem esteja disposto a ouvir as palavras convictas de profissionais experientes e bem-sucedidos nas suas variadas áreas de atuação. As boas-vindas se estendem a esse contingente de 929 alunos inscritos, o que nos encanta, porque expressa a identidade de sentimento dos docentes em relação à necessidade de formação médica integral. O slogan do curso, "Vem ouvir aqui o que não te contaram na faculdade", pareceu a alguns um pouco provocativo, provavelmente porque essa era a mesma intenção. Agradeço às nossas monitoras, Vanessa e Rafaela, e ao Eric, nosso TI, pela ajuda qualificada. O primeiro tema dessa noite discute aspectos psicossociais do atendimento nas emergências e estará a cargo do professor José Galvão Alves, um verdadeiro vocacionado para a docência, por seu irrefriável prazer de ensinar. O professor Galvão é um renomado gastroenterologista do Rio de Janeiro e ocupa atualmente a presidência da seção de medicina da Academia Nacional, onde exerce uma liderança inquestionável. E é um confrade fraterno, espontaneamente aproximado pela afinidade na multiplicação dos afetos, que combinamos de comum acordo, nunca economizaríamos. O seu tema, aspectos psicossociais do atendimento em emergências no Brasil. Meu caro Galvão, a palavra é sua. Muito obrigado, muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, meu querido, queridíssimo professor José de Jesus Camargo. Não só uma das maiores sumidades técnicas do nosso país na área cirúrgica, mas, acima de tudo, ele é um cirurgião das emoções, corrigindo, tanto quanto pode, a atitude, a ação e, acima de tudo, o carinho para com os outros. Tenho vivido isso muitas vezes e tenho visto isso muitas outras vezes, especialmente com a liderança que ele hoje exerce na medicina brasileira. Medicina, psicologia, emergência, emoção, tensão, isso se encontra em algum momento. E esse momento não é nada mais especial que um setor de emergência no Brasil, um setor de emergência num país pobre, um setor de emergência onde teremos que atender pessoas sem convênio, pessoas sem dinheiro, sofredores que, por algum acaso, têm a necessidade de dirigir-se a um desses serviços. Aspectos psicossociais do atendimento de emergência no Brasil. A emergência médica no Brasil traduz graves problemas que nós vamos salientar depois de muitos anos de experiência num hospital público que serve as condições agudas de doença. Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Quase que um local distante do Rio de Janeiro. Na necessidade do pobre, eu talvez tenha perdido muito dos meus medos com os pacientes e ganho não só amigos, mas ganho um coração com um olhar muito maior para aquele que sofre. É um local onde nós atendemos pacientes politraumatizados, violentados, quer seja violência física, quer seja violência emocional. Encontramos também as doenças naturais que levam ao óbito, como os acidentes vasculares, cerebrais e cardíacos. E, mais recentemente, não fosse isso tão triste, vêm as pandemias através da Covid, da dengue e tudo mais. É esse mundo em que se encontra, ou que se encontram vários sofredores que nós vamos abordar hoje. O mais importante, talvez, do momento da emergência é o politraumatizado, porque esse é um doente inesperado, é um doente que chega em casa, toma um banho, se prepara para ir jogar um futebol depois, fica tranquilo andando pela rua e, de repente, é atropelado.
e é levado à emergência. É a principal razão de óbito em pacientes com menos de 45 anos. 110 mil casos ano no Brasil e 160 mil casos nos Estados Unidos. O traumatismo não é só uma condição de grandes gastos, é, acima de tudo, uma condição de grandes perdas. O que é uma urgência médica? É uma ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, de perda de vida, cujo portador necessita de uma assistência médica imediata. Exemplo, você tem um pico hipertensivo, mas não tem um infarto, não tem um AVC. A emergência, não. A emergência é uma condição de agravo que implica iminentemente em perda de vida ou sofrimento intenso, exibindo, portanto, um tratamento médico imediato. Por que eu fiz essas duas divisões? Porque a urgência pode ser atendida com mais calma, com mais vagar, pode-se pensar o que o paciente está sentindo. A emergência, não. A emergência é um local de grandes decisões entre a vida e a morte, onde não se permite erro. Mas o erro maior da emergência é a má formação e a escola ruim que ocupa hoje as emergências médicas do nosso país. Eu vou abordar aqui, então, e aqui começo a aula, três coisas: a instituição, emergência, o paciente que vai à emergência e a equipe de saúde. Que instituição é essa? O setor de emergência no Brasil é um setor adequado a atender com cuidado os pacientes que lá chegam, que dele dependem? Não. É um ambiente geralmente nefasto. É um ambiente em que se misturam doentes agudos com doentes crônicos. Doentes que passam pela porta e vão medir a sua pressão. Ah, aqui é o Hospital Carlos Chagas, deixa eu ver como vai a minha pressão. Outros você encontra com doenças muito pouco graves e que poderiam estar num bom ambulatório. O ambiente é nefasto entre os doentes, muitas vezes nefastos entre os médicos, por serem médicos jovens, despreparados, brincando com a dor alheia, né? E não preparados para atender tanto sofrimento quanto ali encontrará. Os riscos físicos e emocionais desse médico jovem são esquecidos por doentes e são esquecidos pela instituição que gerou essa emergência, ou que cuida dessa emergência, como as estatais, municipais e federais. Nós não nos preocupamos com esse jovem, nós colocamos para que cuidem da fila, acabem com a fila, e esse médico jovem realmente, às vezes, está tendo uma formação extremamente inadequada, tanto no seu aspecto emocional, como muitas vezes são agredidos fisicamente pelos pacientes, como tantas vezes vi e vivi essa situação. O ensino desses médicos é desconectado com a realidade. Ele não espera encontrar esse ambiente tão nefasto, um ambiente agressivo, em que os pacientes não querem esperar na fila, não querem por desespero. A pior dor é a dor que se sente, e eles querem ser logo atendidos. Eles querem ser atendidos, de preferência, bem atendidos, e não são nem rapidamente atendidos, muito menos bem atendidos. Portanto, o setor de emergência é um local perigoso, perigoso para o doente, mas muito perigoso para o médico e para a sua formação e pelo amor que tem que ter a grande área da emergência médica. Esse setor de emergência tem por característica na relação médico-paciente o organicismo. Nós queremos tratar do infarto, nós queremos tratar do AVC, nós queremos tratar da amputação da perna, nós não queremos tratar do homem, da pessoa. Nós não olhamos para a pessoa. Nós queremos que o doente viva, independente de como ele vai ficar após essa recuperação. Há um distanciamento afetivo gigantesco nesse setor. E esse distanciamento não é só com o paciente. Às vezes é a própria equipe que não está unida, preparada, adequada a atender conjuntamente. Há uma frieza na relação nesses locais.
por vezes, a brincadeira, talvez fruto de tanta ansiedade, de tanta angústia, debocham dos doentes. Eu me lembro de um caso no Carlos Chagas, de um médico, jovem médico, colocando o estetoscópio na cabeça de um paciente e pedindo a ele que falasse 33. E ele assim fez, 33. E muitos outros do lado riram, sorriram. Talvez ali tivesse um bom humorista, mas jamais um bom médico. Então, essa frieza do relacionamento é muito maléfica à prática médica nas emergências. As verdades institucionais e sociais ficam muito claras ali. Verdades de instituições que não estão preparadas e de sociedade que também não se preparou para ser atendido em qualquer local. Ele sente uma dor, ele vai para a emergência. É o mais próximo, é onde ele tem acesso, e nós não podemos condenar isso. Desilusões profissionais, tantas vi nesses locais. Médicos que davam plantão e queriam ver o término do plantão. Eles não viviam o plantão com a vontade de um médico de acolher o outro que sofre. Eles viviam o plantão a perder o tempo de plantão, ou seja, não ganhar, não ensinar, não transferir, não doar, não acolher. Eu quero que o tempo acabe. Eu quero só o meu dinheiro do final do mês. Então, esse clima da emergência é um clima extremamente perigoso e isso tem aumentado muito. E aumentado por quê? Porque quando um jovem hoje se forma, o grande emprego dele é o setor de emergência. E ele não está preparado para isso. Até porque durante a faculdade, muito pouco desse grupo teve a chance de ser treinado na emergência, ter sido orientado por um médico mais experiente, ter feito cirurgias ou acompanhado cirurgias para atender os doentes cirúrgicos, ressuscitações cardiorrespiratórias bem adequadas. E isso faz com que, infelizmente, médicos e pacientes envoltos em uma instituição perversa distanciam-se a cada dia. E, ao invés de cultivar um ambiente em comum, agridem-se e deterioram suas relações. Isso é uma coisa fundamental. Há um deterioramento muito grande da relação humana dentro do setor de emergência. Nós precisamos cuidar disso. E, para cuidar disso, nós temos que cuidar, acima de tudo, dos médicos acadêmicos, dos médicos jovens, que são a essência e o futuro do nosso país. A emergência é um local onde nós atendemos ladrão ou ladrões, alcoólatras, assassinos, não é? E nem sempre temos o preparo para isso. Os médicos, às vezes, estão já no seu repouso e colocam os jovens para atender de madrugada um baleado. E o policial, naquele grupo, chega e fala para o mais jovem: esse doente tem que morrer, ou melhor, esse criminoso, porque ele deu um tiro num criminoso, deve morrer. E você precisa matá-lo, senão ele vai nos matar depois. Isso é um clima que eu já vivi várias vezes e que nós não estamos preparados. Isso não é dado em nenhum curso de medicina. Há uma diferença entre saber ressuscitar teoricamente do que fazê-lo na prática. E saber receber um ladrão, um alcoólatra, um assassino e fazê-lo na prática. Não basta a leitura, tem que ter a vivência. Tem que saber que nem todas as emergências estão preparadas para atender, não só por falta de pessoas, mas também por falta de material, por falta de assistência adequada a todos que sofrem. A equipe de saúde deve ser sempre liderada por um chefe experiente. Ele pode não ser o melhor, mas ele deve ser a melhor pessoa a guiar aquele grupo. E ele deve ter uma ordem de comando, que deve ser seguida por todos, uma voz em uníssono, para que tenha ordem na emergência, uma conduta comum, para que não fique querendo dar um medicamento, e o outro querendo fazer outra conduta. Tem que ter um sentido de humanismo maior do que no consultório, maior do que numa terapia intensiva, porque é um ambiente aberto, é um ambiente onde, além do paciente, tem os seus familiares, tem avós de criança, tem pais de jovens, tem perdas inesperadas, tem a morte chorada, tem a confusão geral em torno de tudo que pode ocorrer naquela ocasião. Então, essa equipe de saúde tem que se humanizar,
tem que se integrar, tem que ter um acolhimento entre eles, porque muitos ali estão sofrendo, não só os pacientes, a equipe médica também. Integração e respeito é uma ordem comum e obrigatória na emergência. Nós temos que ter saudade, depois de tantos anos que eu passei naquele Hospital Carlos Chagas, daquele hospital e das pessoas com quem convivi, porque foram pessoas que lutaram pela vida de desconhecidos, assim como desconhecidos foram atendidos por médicos desconhecidos. É um local de desconhecidos, é um local de surpresa, e essa surpresa tem que ser muito bem cuidada para que não vire agressão, maltrato, desamor e falta de qualidade no atendimento. Esse é o sonho, uma equipe transdisciplinar, uma equipe em que médicos, enfermeiros, fundamentais na emergência, fisioterapeuta, psicólogo, ausentes em todas as emergências praticamente do Brasil, estejam ali para acolher uns aos outros. E aí eu envolvo todos, porque nós todos somos um pouco doentes no setor de emergência de qualquer unidade pública brasileira. Falando do paciente especificamente, entre a dor, o medo e a morte, uma interminável luta e decepção. Quando um doente em casa infarta, a primeira pergunta é: aonde eu vou? Onde ir? Onde eu vou ser atendido? Eu não tenho convênio, e 70% dos brasileiros não têm convênio. Como é que eu vou? Eu não tenho carro. São 2 horas da manhã. Como é que eu vou chegar no Hospital Carlos Chagas? Quem eu vou encontrar lá? Quem são os médicos que lá estão? Será que eles têm condições? Ou são aqueles garotos, como eles chamam, né? Jovens, que não sabem nada e que não estão preocupados comigo, não sabem da minha história? Então, isso é fundamental, que nós possamos humanizar. A maneira deve ser de uma prática médica adequada com lideranças adequadas. Não pode ser um lugar apenas de jovens que não viveram ainda o suficiente, que não sabem o valor de um filho, o valor de uma mãe, e que isso aparece quando nós conhecemos o valor do filho. Não tem a menor dúvida disso. Então, o indivíduo está em casa, ele de repente sofre uma fatalidade aguda, vai para o pronto-socorro, ele já não está em casa, está num desconhecido, não pode deixar de ser acolhido, não pode deixar de ser bem tratado, respeitado como ser humano, como todos devem ser, como se fosse um pai nosso, como se fosse um irmão. É isso que nós temos que atender na emergência. O indivíduo, de repente, está hidratando, tomando sangue com a equipe de soro, veia profunda, é entubado, massagem cardíaca e muitas vezes vai ao óbito. O óbito de um jovem na emergência, e eu vivi isso muitas vezes, é das piores vivências que um homem pode ter. É muito triste a comunicação a um pai de que a uma mãe que o seu filho morreu, é uma coisa muito doída. E isso só pode ser razoavelmente suportável se o atendimento foi muito bem feito, foi muito bem acolhido o doente politraumatizado, ou um doente com meningoencefalite aguda, grave, né? Eu já atendi até abscesso cerebral que foi tratado com alergia, porque era na região frontal, e fez um edema periorbitário, e foi mandado do hospital para lá, dizendo que era uma reação alérgica, e era um abscesso cerebral, visto na necrópsia depois. Na necrópsia de quem? De um jovem de 13 anos de idade, que tinha pai e mãe, que tinha irmãos. E isso nós temos que dar dignidade a esse atendimento, respeito a esse atendimento, para que no final nós sejamos uma pessoa, pelo menos, respeitada por aquela família cujo óbito foi infeliz seu filho. A comunicação na emergência é fantástica. É lógico que nós temos uma comunicação verbal clara. É óbvio que todo mundo fala o mesmo idioma, mas a maneira com que se fala, o cuidado com que se fala, o respeito com que se fala, as comunicações extraverbais, né, os gestos, as faces, a busca de integrar-se ao sofrimento do outro,
a cordialidade, a aparência do médico sempre elegante no sentido global do comportamento, do vestuário, da serenidade, da seriedade e, acima de tudo, da confiança do conhecimento que se ganha com a idade, que se ganha com o viver, com tantas vezes ver. Portanto, acredito eu piamente que nós temos que parar, uma vez que a emergência no Brasil é gigantesca. Todas as grandes cidades têm grandes emergências. Emergências essas que se comportam como se o fundamental e essencial fosse salvar a vida. Concordo. Mas cuidado com as sequelas que ficarão. Cuidado com as sequelas que ficarão nos médicos. Cuidado com as sequelas que ficarão no coração dos atendidos. Cuidado com o que eles vão pensar da classe médica depois de um atendimento dramático, terrível, desorganizado dentro do setor de emergência. Situações especiais só en passant nos meus últimos 3 minutos. Número 1, distúrbios neurovegetativos. Famoso PT. O que é isso? Isso é um processo de somatização. É uma pessoa que está com um sofrimento tão grande que não consegue expressá-lo através de uma conversa com um amigo, através de uma conversa com os pais, e tem uma hemiplegia chamada histérica no passado, não é? De hístero de útero, porque acontecia mais nas mulheres, mas é uma somatização de uma alma que não consegue expressar o seu sofrimento e coloca no corpo. E como é que esse paciente é atendido? Esse paciente é atendido de uma maneira agressiva, como se quisesse ludibriar o conhecimento do médico, fingindo-se, entre aspas, hemiplégico. Então, não pode, isso é impossível. Esse doente tem que ser acolhido, tem que ser pensado o seu futuro. Ali, ele pode não estar com risco nenhum, nem de hemiplegia, nem de morte, nem de nada, mas a sua vida emocional está com risco muito grande. Um bandido, nós não podemos saber se é bandido. Nós não somos policiais, nós somos médicos. Tratamos bandidos, ladrões, e temos que tratá-lo com muito cuidado. Eu já vi indivíduo chegar esfaqueado no pronto-socorro, trazido pelos policiais, e os policiais pensando que ele era um dos bandidos, e não era. E se não chega uma irmã dele para dizer: meu irmão não é bandido, ele foi esfaqueado pelos bandidos. Então, esse cuidado é fundamental. O alcoolista no pronto-socorro dá pena. As pessoas, eu já vi médico bater em alcoolista, eu já vi colocá-lo em maca bem alta, com uma segurança pequena para ele cair da maca. Essas agressões no toxicômano. E o pior de tudo, o paciente suicida. Tem médico que ensina o paciente a suicidar. Meu amigo, não toma uma caixa de Valium, isso não vai fazer nada se não dormir. Só tem que tomar isso, e explica os remédios que ele deve interagir. Ou senão, pula do 10º andar, que se torna cada vez mais comum no nosso país. O cuidado que nós temos que ter com aquele que tem o sofrimento agudo é fundamental para a boa prática da medicina. Meus 2 últimos slides. Como posso encontrar um bom médico? Por sinal, eu uso esses slides, meu querido Camargo, a quem eu agradeço profundamente o carinho e, acima de tudo, a organização dos cursos mais importantes do nosso país, que é a medicina da pessoa. Se nós não tratarmos como ser humano, se nós não tratarmos com o carinho que cada um merece na hora da dor, em que momento vamos tratá-los bem? Em que momento vão ter confiança em qualquer médico? Como posso encontrar um bom médico? Como posso encontrar um bom médico em quem possa confiar? Como posso encontrar um bom médico que cuide de mim como uma pessoa? É na medicina da pessoa. Como posso encontrar um bom médico que tenha tempo para ouvir e compreender? E, finalmente, o slide que eu mais usei na minha vida. Publicado em 1950, 51, no Harris, na sua primeira edição. Espera-se que o médico tenha tato, seja simpático e compreensivo.
porque o paciente não é apenas um mero conjunto de sintomas, sinais e funções desordenadas, órgãos lesionados e emoções conturbadas. O paciente é um ser humano com seus próprios medos e esperanças, que está em busca de alívio, ajuda e conforto. O verdadeiro médico tem um interesse shakespeariano por sábios e tolos, por orgulhosos e humildes, pelo herói estoico e pelo patife lamuriano. O verdadeiro médico se preocupa com o ser humano. Boa noite a todos, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Galvão. No final, vamos discutir. Eu já queria aproveitar para pedir aos assistentes do curso que formulem as perguntas pelo chat ou diretamente no final das apresentações. O segundo assunto envolve um tema delicado, porque trata da construção de uma relação pessoal diferenciada entre o paciente, carregado de ansiedade, temor e expectativa, e o médico, teoricamente bem treinado para recebê-lo, e dar início a uma relação sólida, em que predomine a confiança e a certeza de parceria, nesta que eu tenho definido como a mais densa relação não amorosa que se pode estabelecer entre duas pessoas que eram completos desconhecidos até que uma delas adoeceu. Todas as relações são indelevelmente marcadas pelo primeiro contato. Isso é inerente ao ser humano, seja numa relação social, no namoro, no trabalho, na universidade e, de maneira muito definitiva, na doença, onde o medo é a chave que coloca todos os sensores em atividade. Muitas reações iniciais serão lembradas como definitivas, especialmente as negativas, porque é exatamente na adversidade que nós somos menos tolerantes a qualquer manifestação de desapreço. Eu não conheço ninguém melhor para falar desse tema do que o Flávio Canter, um amigo querido, um cardiologista respeitado e um clínico minucioso, que discute esse tema com o mesmo apreço com que recebe no seu consultório os seus pacientes, que lhe retribuem com gratidão e uma indefectível fidelidade. Querido Flávio, a palavra é sua. Obrigado, professor Camargo, pela oportunidade de falar mais uma vez sobre as nossas convicções, que cada vez mais precisam reforço. Parabéns ao professor Galvão pela maravilhosa e humana apresentação. Nós estamos mudando um pouquinho hoje o enfoque. A gente sempre fala em primeira consulta e hoje estamos falando em primeiro encontro com o paciente. É uma pequena mudança, mas é uma grande mudança porque saímos do consultório e vamos para o ambiente do hospital, da emergência, como mostrou o professor Galvão, para a casa dos pacientes e, enfim, para todas as oportunidades em que há um encontro de médicos com os pacientes. Eu fui olhar no Google com esse tema o que eu encontrava de publicação e eu encontrei apenas uma publicação com estudantes introduzidos recentemente à semiologia e seu impacto na relação do primeiro encontro, e todas as outras, eu fui até os 20 e poucos, falam no aspecto comercial, da fidelização do cliente, das clínicas médicas e não médicas, e o que reforça um conceito que, aliás, está publicado num artigo no New England agora, em janeiro desse ano, sobre a financialização da saúde nos Estados Unidos, e isso se espalha por toda parte. A medicina foi invadida na medida que os valores envolvidos na prestação de saúde, hospitalares, laboratoriais, meios diagnósticos, meios terapêuticos, se subiram de maneira tão importante que o meio financeiro entrou para valer. Nos Estados Unidos, muito mais de metade dos recursos todos estão na Eu mão vou do sair do meeting e business, volto. de investimentos e
e lucros. Nesse estudo, eles contam a quantidade de dinheiro que, em 10 anos, de 2012 a 22, foram desviados de pesquisa e desenvolvimento na indústria farmacêutica para distribuição de lucros e recompra de ações. Então, isso explica que não está o meio preocupado com o assunto que nós estamos tentando trazer de volta e abordar aqui. Eu lembro que a primeira impressão é a que fica. Há estudos mostrando que a impressão no encontro de médico-paciente, os primeiros 12 segundos, determinou o que ia ser essa impressão para o resto do tempo em que eles conviveram. Então, tanto a positiva como a negativa é muito importante no nosso assunto aqui, no primeiro contato e nos primeiros segundos do primeiro contato, que vão plasmar o que vai ser essa relação. Vou contar breves casinhos aqui para ilustrar como é que eu acho que as coisas não deveriam ser. Uma jovem estudante universitária, recém-mudada para Porto Alegre há menos de um ano, ela tem 20 e poucos anos, estuda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tinha diagnóstico lá na sua cidade de ovários policísticos, vinha fazendo acompanhamento pelo SUS com ginecologistas e tinha recomendação de um acompanhamento, revisões anuais. Aqui em Porto Alegre, quando venceu o ano, ela foi procurar recurso de saúde público e pela georreferenciamento ela foi para um posto de bom renome entre nós e a visita dela lá foi um desastre, a recepção voltada para as rotinas próprias do serviço, que não consideraram o que ela tinha a contar e as necessidades dela. A pessoa que a recebeu para fazer, ela foi dirigida direto para fazer um exame citopatológico com uma enfermeira que não levantou da cadeira, não abriu a porta, mandou ela entrar de longe e quando ela sentou, ela mandou ela voltar e fechar a porta, a paciente. Fez um histórico dirigido com o exame que ela ia fazer, fez a coleta de material, mandou a paciente levantar, se arrumar e dispensar o lençol descartável no respectivo descarte e saiu da sala de exames. Quando a paciente voltou à sala de entrevistas, a pessoa não estava lá e a pessoa, então, logo depois entrou, sentou na sua cadeira e mandou a paciente levantar e ir fechar a porta, que a pessoa tinha passado. Bom, eu não preciso dizer que esse primeiro impacto foi definitivo. A jovem estudante saiu de lá e foi arrumar recursos e procurar um plano privado de saúde, porque ela não quis se conformar a receber esse tipo de tratamento humilhante, no mínimo. Um outro paciente meu, agora, 2, 3 semanas atrás, foi na emergência do hospital conceituado aqui em Porto Alegre por uma forte dor levado pelo filho, e o filho me contou depois, com horror, que o médico que o atendia sentou no computador de costas para o paciente então estava de frente para as costas do paciente, do médico, olhando a nuca do paciente, do médico, e que fazia as perguntas sem se virar para olhar para o paciente e enquadrou no respectivo protocolo, fez os exames e mandou embora para casa porque os exames não confirmaram a suspeita diagnóstica que havia e, evidentemente, no dia seguinte me chamaram para ver o paciente em casa para dar uma conclusão do que tinha acontecido lá, que eles não entenderam, e do que estava acontecendo e o que devia ser feito dali para frente. Ou seja, tudo como não devia ser. Então, o primeiro contato, que é o que vai deixar a impressão, que vai estabelecer o elo do paciente com o médico e construir essa relação que se espera que seja boa e perene, deve começar com uma apresentação. O médico deve chamar o paciente pelo nome, deve se apresentar pelo nome, pela área de abrangência do seu trabalho
e, em seguida, é importante ouvir o que o paciente tem para dizer, com curiosidade, com atenção máxima, com todo o respeito e oferecer um acompanhamento da narrativa, mostrando que ele está entendendo e ah, absorvendo o que está sendo contado ali. É significativo, nesse momento, saber como foi que o paciente chegou àquele médico. Existem várias maneiras de referência, desde um outro colega que encontrou um assunto que precisa de uma abordagem que aquele especialista faz e que ele, no referenciador, não faz. Existem indicações de familiares, de amigos, e existem algumas situações que eu já vivi de me escolherem porque procuraram pelo endereço e escolheram um médico que estivesse situado mais perto da sua residência. Na minha experiência não mensurada, o melhor resultado se dá com aqueles que são indicados por amigos e familiares. São os que vêm com mais confiança e com expectativa melhor. Ultimamente, desde que foi publicada uma entrevista minha para o Museu de História da Medicina, do Sindicato Médico, já vários pacientes e familiares informaram que, depois de serem indicados para mim, foram ver aquela entrevista para ver quem eu era, se interessava se tornar meus pacientes ou não. Os que me contaram são os que se tornaram pacientes. Pode ter havido alguns outros que olharam a entrevista e escolheram não ser meus pacientes. Não, essa informação eu não dispõe. O Camargo, recentemente, num artigo, algumas semanas atrás, falou das perdas e ganhos nessas referências de médicos para médicos. Por exemplo, uma pessoa que estabelecidamente tem um médico há muito tempo, com uma relação boa, positiva e de confiança, e que, de repente, tem uma constatação de um diagnóstico, por exemplo, um câncer ou uma situação cirúrgica, em que o seu médico não é a pessoa indicada para tratar e tem que fazer um encaminhamento para um colega de confiança para seguir aquele atendimento. Evidentemente que muitos pacientes chegam com um sentimento de perda e numa relação que se esfacela e que necessitam a construção de uma nova relação de confiança e muito trabalho conjunto, já que a maioria dessas situações ocorrem por necessidades de situações bem traumáticas, como, por exemplo, alguém que tem o seu clínico e é obrigado a procurar o Camargo porque constataram um câncer de pulmão e ele vai ter que operar. Então, a perda do seu clínico, ou não, mas com a aquisição de um cirurgião para tratar uma doença grave, sempre vai exigir um caminho novo e com muitos percalços até que se solidifique. Tem que entender as queixas e as repercussões das queixas sobre o paciente. Como é que ele vive aquilo, sentimentos de ameaça ele tem, qual é a constelação de família, trabalho, amigos e responsabilidades que aquela pessoa tem, e o fato de estar com aqueles sintomas que trouxe ao médico certamente gera apreensões, temores que é importante que se identifique, a, admita que isso existe e se trate disso com transparência. Se a boa relação muitas vezes cura. Eu tive uma paciente que eu atendi por décadas, mais de 20 anos, que lá pelos 10, entre 10 e 15 anos, um dia me disse: doutor, eu vou ter que lhe contar uma coisa. Eu nunca fiz o que o senhor recomendou. Eu sempre saí da consulta com o senhor curada. O que me trazia as consultas, eu saía resolvida da consulta. Então, eu pensava que estava tendo um tipo de atendimento e ela estava recebendo outro atendimento baseado na confiança e na relação que ela estabeleceu comigo.
Dr. Viktor Frankl, um psiquiatra que foi prisioneiro de campo de concentração e que produziu uma vasta literatura sobre o significado da vida para as pessoas e a observação que ele fez no campo de concentração, nos vários em que ele esteve, ele observou que as pessoas que tinham significado na vida morriam menos, demoravam mais para morrer e tinham resiliência mais prolongada e mais significativa. E ele conta uma história da clínica dele, que uma noite uma paciente dele ligou dizendo que estava com intenções de se suicidar. Ele conversou com ela por telefone por mais de 2 horas, ao fim dos quais ela disse: podemos desligar já, porque eu já não estou mais sentindo aquele impulso de me suicidar. A conversa terminou ali e ele ficou matutando do que naquele evento, naquela conversa, tinha feito com que essa senhora mudasse a intenção de suicídio para não mais se suicidar. E ele não atinava o que seria e perguntou para ela na próxima sessão. E ela disse: sim, o que me fez mudar foi que o senhor falou comigo e o senhor me ouviu. Então, o papel da relação como cura ou como instrumento coadjuvante da cura é muito significativo. O exame físico é indispensável, um exame físico cuidadoso, minucioso. É muito comum eu receber um telefonema do colega de uma emergência dizendo: estou com o teu paciente aqui que está com uma dor no peito, eu já coloquei ele no protocolo de infarto e ele já está fazendo os exames. E depois eu fico sabendo que o paciente não foi examinado. Ele fez eletro, ele fez enzimas, mas o paciente não se sente protegido. O efeito da mão, do estetoscópio, do aparelho de pressão, da medida da saturação, da temperatura, enfim, a mão, o contato físico tem um papel muito significativo para a pessoa se sentir aceita, acolhida e bem atendida. O fechamento desse primeiro encontro deve envolver um resumo do que foi tratado ali, o que trouxe aquela pessoa até o encontro com o médico, seja onde for, hospital, consultório, casa ou emergência, enfim, o que fez trazer, qual foi o plano de trabalho, o que se andou com aquele contato, que plano se estabeleceu e o que vai acontecer dali para frente. É muito significativo e importante também saber e ter certeza de qual foi o entendimento que aquela pessoa teve daquele encontro com o médico. Não só o médico resumindo, mas ouvindo do paciente como é que ele vivenciou aquilo. Eu gosto de encerrar citando uma frase da Maya Angelou. A Maya Angelou é o pseudônimo de uma poetisa, escritora, líder de movimentos sociais, parceira do Martin Luther King e muitos outros nos Estados Unidos. E ela tem uma frase que eu considero muito boa para resumir e encerrar conversas. Diz ela: eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você falou. As pessoas vão esquecer o que você fez. Mas as pessoas nunca vão esquecer como foi que você as fez sentir. Então, esse sentimento do primeiro encontro do médico com o paciente, como eu espero que o nosso encontro aqui hoje possa ter feito vocês se sentirem bem e não esquecer disso. Muito obrigado. Obrigado, meu caro Flávio. Excelente apresentação, como sempre. Muito obrigado. Eu decidi colocar como terceiro tópico dessa sessão um tema importante, raramente discutido, que é o que dizer a um jovem que anuncia a intenção de ser médico. Ou seja, nós vamos falar dessa profissão
que um dia nos acelerou o coração quando do nada decidimos que era isso sim que iríamos fazer para sempre. E posso apostar que para a imensa maioria dos que estão aqui, esse foi um dia inesquecível. E passado, não importa quantos anos, essa sensação continua viva. E se dermos algum tempo, ainda é capaz de outra vez acelerar o coração só para confirmar que faríamos tudo outra vez. Bom, eu começaria dizendo que parabéns pela escolha e venha comigo. Nós precisamos muito conversar. Bom, a primeira coisa importante, como pré-requisito da escolha profissional, sem dúvida, é a principal razão de estarmos nesse mundo. Nós estamos aqui por nenhuma outra razão maior do que sermos felizes. E a felicidade é uma condição plena, tanto em entrega quanto em completude. Não dá para ser mais ou menos feliz sem que isso pareça uma fraude. Quando a gente considera o significado do trabalho na construção da felicidade, tem que ser bem claro que são só dois caminhos para a felicidade. Nós podemos ser felizes trabalhando e amando. E não é possível fazer uma coisa mal sem que isso interfira com o outro braço dessa estrada. Quem trabalha mal destrói a sua própria autoestima e a sua incompetência, que não consegue ser disfarçada, é levada para o relacionamento amoroso, de modo que a incompetência mina qualquer relação humana, especialmente porque nós vivemos comparativamente e acabamos transferindo para a relação amorosa a amargura de não gostarmos do que fazemos. Esse é o significado de errar o caminho, de assumir duplamente a infelicidade. A pergunta que cabe, naturalmente, é o que é mais fácil, trocar de amor ou de profissão? Eu depois vou querer ouvir a opinião de pessoas experientes que têm ideias bem definidas sobre isso. Trocar de profissão é uma das coisas mais difíceis. Trocar de amor, às vezes, não só é fácil, como é conveniente. O desafio de ser médico começa com exatamente a entrada na escola. É o vestibular mais concorrido em qualquer lugar do mundo. O índice de dificuldade é mais alto, o número de candidatos por vaga é incomparavelmente mais alto, porque há um glamour, um charme por essa profissão. Pode ser que tenha perdido uma parte desse significado, mas continua sendo muito, muito revelador de interesse. E essa conquista tão difícil é, com justiça, valorizada pela família, o que torna, na maioria das vezes, inconcebível a aceitação pela família da ideia de que o nosso doutor desistiu, porque não era como ele gostaria que fosse. E isso constrói um caminho definitivo de infelicidade, porque certamente a escolha profissional é um revólver de uma bala só, né? Não temos muita chance de acertarmos numa outra tentativa. Então, a maioria das pessoas cede a essa pressão que é continue que você vai acabar gostando. Não é por acaso que isso se reflete na aposentadoria. Quando a gente vê, e se vê com frequência, indivíduos com menos de 60 anos, saudáveis, numa fase da vida em que já aprenderam tudo o que podiam, não começaram a esquecer e têm saúde, e usufruindo do tempo de serviço, se aposentam, atestando que foram infelizes o tempo todo e que estão agora libertos desse jugo e vão fazer alguma coisa que lhe dê prazer. A aposentadoria como antessala da morte, ela é o peso que se carrega quando se erra a escolha profissional. O desafio de ser médico começa com umas falhas do nosso modelo de escolha profissional
E é uma das queixas mais frequentes, porque nós estamos escolhendo ser o que vamos ser na fase da inocência. E cada vez mais cedo se decide o que vamos ser. E inicia-se o curso numa fase de insegurança total. E esta é a condição que expõe ao grande risco de que a escolha profissional se faça por fantasia. Desse risco nós somos todos expostos. Qual foi a motivação principal para a escolha profissional? Essas são as mais comuns. Convivência familiar com médicos, médico famoso amigo da família, irmão ou primo médico, ou essa que me surpreendeu um pouco, mas é comum, que a superação de uma doença grave tenha servido lá no início da vida uma marca definitiva para a escolha profissional. Essa é uma pergunta absolutamente pertinente. Se existe algum modelo de vestibular que racionalizasse a seleção? Bom, eu, há alguns anos atrás, participei de uma comissão conjunta do Ministério da Educação e da Previdência Social, querendo saber por que o brasileiro é o profissional autônomo que se aposenta tão cedo. E eu recebi o compromisso de revisar modelos internacionais de seleção de candidatos ao curso de medicina. E vários modelos existem. O que eu considerei interessante é um modelo que é adotado por pelo menos 40% das escolas médicas da Suécia, que adotam um modelo que eu achei interessante. Quando nós fazemos o vestibular, eles fazem o vestibular. Só que eles decidem uma decisão num campo muito mais amplo, ciências médicas e não médicas. E aí, durante os 3 primeiros anos, quando aqui nós cursamos as nossas cadeiras básicas, eles têm um semestre visitado um dia por semana de todas as áreas não médicas, ou de ciências médicas. Ele vai ficar 6 meses acompanhando um farmacêutico, um veterinário, um agrônomo, um odontólogo, um médico, um enfermeiro, um assistente social. E aí, quando chegar no fim do 3º ano, ele vai tomar a decisão de qual braço ele vai seguir, tendo uma experiência vivida, e uma coisa muito importante, tendo vivido 3 anos mais, o que nessa fase da vida tem um impacto significativo em termos de maturidade. Essa me pareceu uma proposta interessante, que evita que o indivíduo, no 4º ano de medicina, descubra que ele não gosta de pessoa, não gosta de gente, e viva o drama de assumir a dificuldade de mudar de rumo. Esse é um grande desafio também. O critério de seleção para o vestibular é uma avaliação exclusiva de conteúdos técnicos. Ignora-se completamente a inteligência emocional, e nós sabemos que cada vez mais se tem convicção do quanto ela decide o futuro do jovem médico. A propósito de inteligência emocional, existe uma experiência japonesa do grupo da Mitsubishi que valoriza muitíssimo a inteligência emocional dos candidatos à função de executivos da empresa. E de uma maneira bem sutil. O indivíduo está sendo interrogado, as perguntas banais de uma entrevista para emprego, e, de repente, uma historieta curta que tem emoção. E o candidato não tem a menor ideia de que ele tem um super zoom no olho para avaliar a condição de olho seco, lágrima ou pré-lágrima. E é exatamente essa reação que vai fazer com que ele seja avaliado de maneira progressiva em relação à candidatura, porque olho seco, depois de uma história emocionante, significa ausência de inteligência emocional e ele é sumariamente descartado. Por que essa preocupação? Porque o executivo que não tem inteligência emocional, ele é absolutamente inapto à gestão de pessoas, ele não resolve
conflitos interpessoais. Ele é um desastre no comando. E eles fizeram um estudo que me pareceu interessante, criaram uma sala enorme, um salão, na verdade, com réplica em tamanho natural, em borracha, de todos os chefes de seção. E eles fizeram uma correlação entre aquele teste inicial do olho seco ou não e o número de vezes em que esses bonecos foram agredidos como descarga de revide dos funcionários humilhados por um gestor inadequado. Quem não tem inteligência emocional não pode administrar conflitos pessoais. O desafio de ser médico, no passo seguinte, é sobreviver ao início da faculdade. O início da faculdade é um desafio terrível, porque nós nos condicionamos, quando encantados com a ideia de sermos médicos, nos preparamos para cuidar de pessoas. Esse é o sentimento mais puro que o idealista em potencial nutre ao passar no vestibular. Ele quer cuidar pessoas. E aí começa o oposto desse sentimento, que é o bullying do trote, a recepção dos calouros, que é uma forma de agressão que o leve de espírito, o descontraído, supera com naturalidade. Mas, com alguma frequência, os mais tímidos, os mais retraídos, são jogados num desespero, porque eles não têm condição de superar o desaforo, o descaso, o afrontamento de estranhos que, ao invés de o acolherem com gentileza, com carinho, com afeto, ridicularizam a presença dele, porque há essa tradição estúpida, que eu não sei exatamente quando começou, mas seria ótimo que um dia terminasse. Depois nós começamos, superada essa fase, começamos o curso de medicina. E para estrear, vamos direto para o cadáver. Imagine-se aquele tipo sensível que idealizou e com direito a algum grau de fantasia a profissão médica e recebe um cadáver como primeiro parceiro. Algumas escolas, especialmente europeias, a primeira foi a escola de Salamanca, ela destina o primeiro semestre a estudos de humanidades. As pessoas vão estudar filosofia, música, canto, dança, pintura, escultura, a arte em geral, que é para criar um ambiente de estimulação de inteligência emocional para que ele, depois disso, inicie o convívio com a medicina. O currículo oculto envolve isso. O quanto afronta a fantasia do novato o jeito que a maioria dos médicos trata os pacientes. Uma das coisas mais agressivas é a nudez desprotegida. O novato, vendo o professor tratar o paciente com nenhuma consideração em relação à nudez, ele certamente criará uma imagem negativa da profissão. E esse é o peso mais terrível que vai experimentar o novato ao descobrir que muitos professores servirão apenas como modelos a serem evitados. Eu acho que também é uma forma de ensinamento, mas para um jovem é uma forma de aprender muito agressiva. Você descobrir que você está sendo administrado com um modelo inútil de relação humana. E é muito interessante observar, deprimente, na verdade, o número de professores que nunca deslancharam profissionalmente e que constituem um modelo de emprego, que ele não abre mão desse emprego porque ele precisa disso para sobreviver, mas ele está usufruindo de uma condição que devia ser fonte de afeto, de projeção de humanismo nos estudantes, e ele faz exatamente o contrário. Os maus modelos médicos expressos por professores incompetentes
são lamentáveis na formação do médico jovem. Essa é uma segunda pergunta importante. Se a vontade de ajudar supera a eventual chatice do ajudado, porque, claro, que nós vamos encontrar pessoas de todos os tipos e o chato inevitavelmente adoece. E saber relevar a chatice do paciente e ainda seguir com vontade de ajudá-lo é um talento que a gente tem que exercitar inevitavelmente. O que a gente responderia a um jovem que perguntasse o que faria se descobrisse do terceiro ano da faculdade que não tem paciência com os pacientes? Ainda é possível ser médico? Bom, médico pode fazer várias coisas, né? E existem especialidades na medicina nobilíssimas e indispensáveis em que não há exposição do contato do médico com o paciente. Isso é uma possibilidade. Seria uma alternativa saudável. O que não pode acontecer é o médico que não gosta de gente, que não tem paciência com o paciente, ele não pode ter linha de frente, como clínico, como cirurgião, como oncologista, o que seja, que vão compartilhar momentos de sofrimento. Quem não gosta de gente, quem não tem paciência com o paciente, não pode se expor ao desagradável de ser tolerado. E é isso que acaba acontecendo, e eu acho que nós estamos aí tendo que proteger o paciente e o médico, porque não há autoestima do médico que resista à sensação de que ele está sendo tolerado. A tolerância é uma coisa degradante do ponto de vista emocional. Se ele forçar a barra e insistir, ele vai viver essa experiência lamentável de não despertar no paciente nenhum sentimento de gratidão, que é uma meta que nós perseguimos permanentemente e nos contaminamos e nos viciamos, porque é uma maravilha despertar em alguém o sentimento de gratidão. Essa pergunta eu acho que é muito importante. Como é que você se classifica? Como um tipo que mais pergunta ou mais escuta? Porque aqui no mais escuta está uma virtude de quem pretenda ser médico, a capacidade de ouvir. E essa é uma capacidade que está sendo muito, muito deteriorada, não só na medicina, mas as pessoas em geral, elas estão ouvindo menos. E as pessoas cada vez mais são carentes de quem as ouça. E muita relação é destruída pela incapacidade do outro ouvir. Eu acho que nenhuma atividade exige tanta disponibilidade, talvez seja um exagero, seria, por exemplo, uma desconsideração com o bombeiro, mas é certamente uma das atividades mais exigentes de disponibilidade. A disponibilidade é uma marca do atendimento médico. Nós não podemos marcar hora, nós não podemos estabelecer tempo, nós não podemos programar nada que não possa ser transferido. Se houver um caso médico que exija isso, não dá para ser médico pela metade. Essa é uma verdade definitiva. Quando o médico é pela metade, aquele tipo que atende durante determinadas horas e depois some, sempre vai aparecer a nossa pior metade. E cumprir a determinação de ser médico por inteiro envolve uma dose de sacrifício que significa não apenas sacrifício do indivíduo, mas frequentemente do compartilhamento desse sacrifício com a família. Se o candidato já teve alguma experiência no cuidado de alguém, é uma pergunta importante, porque essa é uma verdade indefectível. A verdadeira vocação médica começa com o prazer de ajudar. Quem não tem esse prazer, eu acho muito recomendável que vá fazer outra coisa. A capacidade de se relacionar afetivamente pode ser medida pela relação com o animal de estimação. Eu acho que quando o menino ou a menina recebe um presente, um animal de estimação, ela tem um grande estímulo a estabelecer um vínculo que vai se parecer com qualquer vínculo humano de proximidade. Quem não se comove ao ver um cãozinho ser jogado fora, ser abandonado, eu me surpreendi o ano passado
circulou na internet um vídeo de um cara que jogou o cãozinho pela janela numa fila de pedágio. E o cãozinho, não entendendo o abandono, saltava na janela e saltava na janela. E quando finalmente ele pagou o pedágio e arrancou, o cãozinho saiu atrás. Ele ainda não tinha desistido de entender o que estava acontecendo. Se alguém já prestou atendimento médico, animal ferido, isso conta pontos. Isso conta pontos. Porque é bom fazer isso, né? Na verdade, é um ser vivo precisando de atendimento. E quem já consertou a asa de um pássaro quebrado, a perna de um animal, ou segundo eu, quando um animal teve que ser sacrificado, essa pergunta aqui eu acho que é muito importante. Os grandes caçadores, eu acho que eles não têm muita vocação para conviver com sofrimento. A caça não é um esporte recomendável para quem tenha sensibilidade muito apurada. Como é que o candidato define a sua voracidade intelectual? É importante porque o médico ele tem que estudar muito e a vida toda ele nunca estará pronto. E isso se acentuou nas últimas 2 décadas, especialmente, pela assombrosa velocidade da renovação do conhecimento. Em algumas áreas da medicina, mais do que em outras, o conhecimento se renova com uma rapidez fantástica. Em genética, por exemplo, eu li uma publicação que mostrou que a cada ano e meio se renova 50% do conhecimento. Quer dizer, é possível, nessas especialidades de evolução muito rápida, o indivíduo se tornar um analfabeto funcional em poucos anos que ele esteve distante da literatura de atualização. A expressão de caridade é uma forma de selecionar pessoas mais carinhosas. Como é que você reage a um pedido de esmola na esquina? Me interessa muito. E a resposta à pergunta, o que mais mexe contigo, fome ou frio, também eu acho que faz parte de um questionário de seleção de pessoas mais sensíveis. Qual é a relação emocional com a arte? Por que as melhores escolas do mundo resolveram incorporar a arte como uma forma de estimulação de inteligência emocional? Porque ela faz essa triagem das pessoas. Durante o curso, sistematicamente, lá pelas tantas, do nada eu pergunto aos homens quantos de vocês choram no cinema. E é interessante a reação. Um ou dois levantam o dedo assim muito timidamente, né? E aí eu digo às meninas, com esses brutamontes, tenham cuidado de não casar, porque se um tipo não é capaz de sublimar uma situação emocionante, entrar na história e se comover, ele vai ser pouco útil como um parceiro sensível para as coisas boas da vida, né? O que representa esse quadro? Essa foto é de uma escultura famosa do escultor romeno chamado Albert Giorgi. Ela está em Genebra, na Suíça, e essa escultura, dizem, foi esculpida nos meses que se seguiram à morte da mulher. É fantástico, eu tenho paixão por essa escultura, porque ela expressa de uma maneira extremamente didática o significado de ter o peito vazio. Essa pergunta é pertinente. Qual é o teu tipo de literatura preferida? E essa é uma questão secundária que eu acho extremamente interessante. Se a gente tem um livro que gostou muito e virou filme, qual é a tua expectativa em termos de gostar mais, do livro ou do filme? Invariavelmente, nós gostamos mais do livro. E a explicação é muito interessante.
O filme te entrega a história pronta. Você não tem que pensar, não tem que elaborar nada. O livro abre a porta da imaginação. E nós gostamos muito mais do livro, porque esse livro, com a nossa imaginação, terá um toque pessoal que nenhum filme consegue emprestar. Se há algum livro que possa facilitar a triagem profissional, certamente os colegas que estão aqui, experientes, vão ter lá a sua sugestão. Eu sugiro sempre A Morte de Ivan Ilyich Tolstói, que discute como ninguém o significado da solidão na doença, a falta que faz um parceiro na doença. Ivan Ilyich era um juiz da Rússia czarista no século XIX, em que ele adoece, tem uma dor que progride, ele definha, e, e ele encontrou no fim da vida, quando lhe deram um servo para ajudá-lo nos cuidados básicos, quando ele já não conseguia mais fazer isso, ele encontrou um ser humano capaz de discutir em termos de igualdade a perspectiva da sua morte, enquanto a família e os médicos só faziam mentir. A solidão na doença é terrível, é devastadora. E eu acho que a Morte de Ivan Illich, que é uma das mais famosas novelas da literatura russa, e é um livro de menos de 100 páginas, descreve isso de maneira fantástica, fantástica. Sem contar o final do livro, em que ele descreve a leveza e o quase encantamento do morrer como o fim do sofrimento. Eu acho que nenhum médico pode se formar sem ter lido esse livro. As prioridades são muito importantes. Você pode se formar em medicina para ganhar dinheiro, para ser reconhecido ou para merecer gratidão. E o grande problema aí é inverter as prioridades. Porque se o indivíduo trabalhar tão bem que mereça a gratidão, ele vai ser reconhecido. E se ele for reconhecido trabalhando num país capitalista, ele vai ganhar dinheiro. Agora, se a prioridade for ganhar dinheiro, ele vai encerrar uma carreira muito precocemente. E eu conheço vários, especialmente cirurgiões, que detonaram carreiras promissoras porque acharam que a prioridade era ganhar dinheiro e que todo o resto não valia a pena. Penúltima pergunta. O que parece mais virtuoso? Ser bom ou ser justo? Essa pergunta depois o Rubinho vai responder. Ser bom ou ser justo? A tendência é entender que ser bom é beneficiado pelo fato de que a comiseração é mais ou menos espontânea e, e ser justo exige equiparação, exige igualdade, ainda sendo bom. O consenso é de que é muito mais difícil ser justo do que ser bom. Mas o Rubinho pode ter uma opinião contrária. E para terminar, que ideia tens do que significa ser feliz como médico? Se nós estamos aqui para sermos felizes, é bom que comecemos a definir o que significa ser feliz como médico. Ser feliz como médico, eu acho que é oferecer a alguém que nos procure, dependendo criticamente de ajuda, uma alegria que ele não teria se nós não fôssemos capazes de fazer o que fizemos. E sem nenhuma soberba, porque nós erramos muito. E quando conseguimos essa exultação de ter oferecido uma coisa grandiosa a alguém que necessitava, nós estamos recebendo uma leve compensação pelas muitas vezes em que tentamos fazer tudo da melhor maneira possível e, e não conseguimos. Obrigado. Bom, nós vamos agora ouvir as pessoas que vão perguntar.
Tem vários colegas graduados, experientes e estimulantes como criaturas que poderão se manifestar. Eu tinha convidado preventivamente o Rubinho Belfort, o Darcy, o, o Wilton Koch. Então vamos começar com esse trio. É um trio promissor, hein? E vídeo também? Rubinho, o que você acha? Que Bom, pergunta? primeiro, você Ah, está me vendo e ouvindo? vendo e ouvindo. Ótimo, que bom. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, Camargo, porque ouvir você e ver você é tão bom, a gente aprende, é delicioso. Você tinha falado para mim de eu comentar alguma coisa sobre se vale a pena, se as pessoas ainda querem ser médico ou não, né? É por aí, não é? Eu acho que, primeiro, me revolta um pouco, me deixa triste essa história dos professores, dos médicos, dizendo, essa garotada está cada vez pior. Acho que não. Acho que a garotada está cada vez melhor. E se você entrar na faculdade de medicina e tiver essa ilusão, provavelmente ela decorre mais e a garotada atual não tem os professores bons como talvez a geração anterior tivesse tido. A gente tem uma defasagem muito grande entre as necessidades atuais, que um professor precisa corresponder, e o que está acontecendo na prática. Eu acho que sim, as pessoas continuam querendo muito ser médicos. Você especificamente me perguntou, vale a pena ser médico? Sem dúvida nenhuma. Eu lembro quando eu estava começando a Isso não medicina apareceu ainda, no vídeo. filho e neto de médicos, meu pai me falou, teu Isso não apareceu avô no vídeo, tá? achava que ajudava as pessoas. Isso não Eu apareceu achei no que vídeo. alguém, então, meu pai dizia, teu avô achava que ajudava as pessoas. Eu ajudei que ajudava as pessoas. Imagina o que teu filho vai ajudar as pessoas. Cada vez mais a gente pode ajudar as pessoas. Então, Tá. isso é fundamental. E você comentou muito bem, o que que precisa ter dentro de si para ser médico, né? E claro, se a pessoa resolve ser médico porque ela quer ganhar muito dinheiro, ela quer rapidamente ganhar o dinheiro suficiente para se aposentar, não vale a pena ser médico. Mas quem procura ser médico porque quer ajudar os outros, eu acho que está indo para aquilo que talvez seja a essência de tudo, aquilo que não depende de tecnologia, né? É aquele ato assim de ajudar quem está do lado, seja, como você colocou muito bem, ser humano ou animal. Eu acho que no futuro as pessoas vão tratar os peixes como os animais são tratados e cada vez mais os animais que a gente tem em casa vão ser tratados como humanos. Você sabe que os índios Yanomami são indivíduos de uma cultura muito ampla em alguns aspectos, e eles dizem assim: o ser humano ainda vai descobrir que os vegetais falam, que os animais todos falam. O problema é que o ser humano ainda não aprendeu a linguagem deles. Então, tudo isso está dentro de você ser médico ou não. Eu tive filhos estudando numa escola estrangeira e eu fiquei chocado quando um deles chegou para mim e falou: pai, hoje a professora explicou para a gente que ser médico não é ficar rico. Se você quiser ficar rico, vai para banco, vai trabalhar em outras coisas. Se você esperar ganhar muito dinheiro com médico, talvez não valha a pena você procurar essa profissão. Então, eu acho que depende muito, né, o que que as pessoas procuram e esperam. Mas, sem dúvida nenhuma, nunca foi tão bom quanto agora ser médico e acho que todos nós morremos de inveja, né? O que que essa garotada não vai estar fazendo daqui a 30, 40 anos melhor do que a gente, ajudando as pessoas muito, muito mais? Essa questão que você falou entre o que que é mais importante, né? Ser justo ou ser bom, justiça para mim é uma coisa que a gente aspira, mas não espera. Eu deixei de esperar a justiça há muito tempo na vida. Eu continuo aspirando a ela. Eu acho que ser bom é mais intrínseco dentro do médico do que simplesmente procurar e defender a justiça. Não quero falar demais, Camargo, você tem muita gente aí, parabéns por essa coisa tão maravilhosa. Eu acho que o que você faz ensina as pessoas a serem médicos. E, para terminar, eu fico muito triste quando me dizem assim: fizeram uma enquete no estudante de medicina e a profissão que eles mais querem ser é empresário. Ou agora chama empreendedor. O empresário agora virou empreendedor, é a maneira mais leve de falar, né? Se diz que quer ser médico para ganhar dinheiro rápido, poder vender o que tem e arrumar outra profissão, ainda bem que ele saiu da medicina rápido. Obrigado, Camargo. Obrigado, meu amigo. Sua contribuição sempre é muito boa.
Gente inteligente só tem que abrir a boca para agradar, né? Muito obrigado. Hilton, que bom te ver. É uma honra recebê-lo nesse curso. O Hilton é um amigo querido, uma experiência enorme de vida como professor, médico e radiologista impecável. Prazer revê-lo, meu amigo. Obrigado, Camargo. A honra é totalmente minha. Eu fiquei muito feliz com o convite. O ano passado eu tinha assistido algumas aulas e esse ano estava na expectativa de voltar a assistir o curso, não é? E foi um prazer ouvir o Galvão. O Galvão, nos conhecemos de longo tempo, deu uma brilhante aula, como sempre. Ele é considerado aqui, entre os médicos e os próprios ex-alunos, como um grande professor de medicina. Então, foi muito bom ter ouvido, tenho ouvido isso, e foi muito bom ter ouvido também Flávio e ouvido Rubinho. Rubinho é o querido sempre de todos nós, tanto que não se chama ele de Rubens Belfort, chama-se ele de Rubinho, né? E você, Camargo, é um ser humano especialíssimo, especialíssimo. É, eu, para quem não me conhece, eu nasci em Porto Alegre, dia 7 de setembro de 1945, na Santa Casa. E tive uma vida um pouco simples demais. Meu pai morreu cedo e com isso, eu acabei, então, estudando com bolsa em colégio de irmãos. Então, tive que trabalhar também. E, coincidentemente, numa dos lugares que a minha mãe foi trabalhar, na cidade de Passo Fundo, eu fui trabalhar num jornal e depois fui trabalhar numa clínica médica, né? Uma clínica de um médico famoso da cidade, que tinha uma série de equipamentos, mas era para trabalhar na biblioteca. Não era para trabalho, seria arrumar livros da biblioteca, ler livros, decorar poesias e declamar para ele no domingo. Então, foi uma forma lúdica, talvez, de aprender a gostar de medicina de uma outra forma, a não ser simplesmente pela parte técnica, não é? Então, com isso, eu também não tinha como fizemos o vestibular unificado, e acabei estudando em Pelotas, na Católica de Pelotas, e não tinha como bancar isso. E esse médico bancou. Ele pagou para mim, morreu quando eu estava no terceiro ano, mas deixou a família que deveria continuar me pagando o restante dos estudos até o final. Então, eu acabei vindo para o Rio de ônibus para fazer residência na Santa Casa e fiquei lá durante bastante tempo, tive um serviço, substituí meu professor, fiz, trabalhei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde hoje sou professor emérito, e aprendi a lidar com alunos jovens. Eu gostava muito de dar a aula para alunos da graduação, porque o médico, na maioria das vezes, não gosta muito de dar aula na graduação, ele prefere dar na pós-graduação, é onde que ele sabe mais, e na graduação ele tem que ensinar o que o aluno precisa saber de ser médico. Então, essa parte é, lúdica, né, de convencer alguém, ou tentar mostrar a alguém que medicina é uma coisa muito bonita, dá uma alegria, uma felicidade quando você pode tratar de um ser humano, tratar com consideração, tratar ouvindo ele. Quer dizer, tudo isso que o Camargo fala, né, eu sempre leio as mensagens dele, é exatamente o que a gente gostaria que um jovem que quisesse fazer medicina ouvisse Camargo dizendo o que ele diz. É a humanidade. Eu peço licença a ele para dizer uma coisa. Eu operei o coração e estava no Samaritano ali do Rio de Janeiro, deitado, toca o telefone, alguém disse, Hilton, aqui e eu estou te ligando porque eu tinha uma certa implicância com você. Achava que você era. Aí, mas depois que eu vi no grupo da academia, eu vi que eu deveria. Muita gente chama de querido,
Então, agora ele também me chama de querido. Então, somos dois queridos e e estamos aqui para juntar mais queridos ao nosso grupo, né? Porque, no fundo, a minha história é uma história um pouco diferente da grande maioria das pessoas com as quais eu convivi na Santa Casa, que eram pessoas é, é, brilhantes, professores brilhantes. A minha época foi de gente que não existe mais. Realmente, tem muita dificuldade de encontrar alguém que supere aquele grupo de médicos famosos. O Galvão deve concordar comigo. Nós tivemos o privilégio, né, de conviver com essas pessoas e saber o que era ser médico, né? E era ser médico. E hoje em dia eu acho que uma certa dificuldade de que as pessoas entendam, os jovens entendam isso. Aqui eles estão nos ouvindo, eu sou radiologista. E aí, esse é um grande problema para quem vai fazer radiologia, não lida com pessoas, basicamente não lida com pessoas, porque a parte da radiologia convencional está acabando. A parte da tomografia, ressonância e métodos mais especiais também, né, é um técnico que faz, praticamente você olha o ser humano através de um filme radiográfico. A única coisa é o ultrassom. E no ultrassom é também uma questão muito importante que ele entenda que o exame que ele vai fazer, que o médico vai fazer, ele está fazendo num ser humano, que ele tem que cumprimentar, que ele tem que ser gentil, tem que se apresentar. Então, tudo isso faz parte do contexto da boa educação. Então, eu acho que quem vem de jovem e tem uma boa educação, ele pode fazer a escolha mais adequada. Hoje, eu, antes de chegar aqui para começar a assistir o Galvão, eu tive lá na PUC, que nós tivemos hoje a aula inaugural do Departamento de Medicina da PUC, e quem deu a palestra é uma senhora que é deputada federal, e ela é índia. E ela disse que, aos 14 anos, vivendo na aldeia, com aquilo tudo, o sentimento dela de ver as pessoas sofrendo e querendo ajudar, e então ela fez uma área da saúde para poder ajudar. Então, contou muitas histórias dessa parte lúdica, né, de que é ajudar um ser humano a sair de uma doença, a ser mais feliz com a saúde. Então, eu também não quero me alongar, mas quero deixar um agradecimento muito profundo a você, Camargo, por termos trocado, ter tido a oportunidade de vir aqui falar no seu curso. E eu vou assistir todos os outros, mas não preciso falar mais. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, meu querido Darcy, que bom te ver. Boa noite. Muito obrigado, professor, por esse convite tão carinhoso para falar de um assunto tão difícil, né? Que é dar conselho para alguém aos 16, 17, 18 anos. Antes disso, queria também dizer que fiquei muito impressionado e positivamente com as aulas do professor do Dr. José Galvão, Dr. Flávio Canter, especialmente, Camargo, com a tua compilação desses pensamentos, que quantas vezes já conversamos sobre isso, vi eles desfilando na minha frente de uma maneira tão elegante que fiquei comovido. Toda vez que o Camargo me faz uma pergunta dessas, eu sempre fico tremendo nas bases, porque eu sei que isso é uma coisa que nos provoca, e a provocação estimula, e ao estimular, a gente tenta produzir alguma coisa que possa contribuir. E me dei conta que, ao responder essa pergunta, que conselho daria a um jovem que anunciasse a intenção de ser médico, pensei exatamente nisso, na idade em que eles têm que tomar essa decisão, e a primeira coisa que eu não faria era desestimulá-los. Eu começaria por isso. Porque o discurso apocalíptico hoje é muito fácil de ser feito e muitas vezes muito tendencioso. É fácil dizer quantas faculdades de medicina tem no Brasil, quantos médicos são formados no Brasil, quanto é que o SUS paga por uma cirurgia. Esse discurso é absolutamente dispensável, totalmente fora de qualquer linha de busca de uma melhor medicina, de um melhor profissional. Então, eu começaria
por o que eu não faria em nenhuma hipótese. E depois, sei que nessa idade, as pretensas razões pelas quais a escolha se fica concebida, que são ajudar o outro, ajudar o próximo, gostar de gente, o status social, a capacidade de ganho financeiro, todas essas, que provavelmente sejam as mais comuns, elas estão dentro de um momento de absoluta fantasia. É muito difícil que tu tenha tanta consciência sobre cada uma delas com 16, 17 anos. Então, o cuidado no conselho vai exatamente nessa linha, de não fazê-los perder a fantasia e de estimulá-los a serem bons médicos. E o que é ser bom médico? Né? Também essa pergunta. Nós vamos passar por várias situações na nossa formação. E recentemente nós tivemos aqui, na aula passada, a gente conversou sobre o médico que nós estamos formando, e eu fiquei realmente impressionado com uma professora da Universidade Yale, a professora Nancy Angoff, que na primeira aula do curso de medicina ela tratou de uma encenação em que ela trazia a palavra do paciente exprimindo a sua dor, os seus sentimentos, e depois a palavra dos médicos baseada no que o paciente tinha. E ela, ao fazer essa ensinação, ela trouxe uma comoção nos alunos que estavam no primeiro dia de aula, e a conclusão é que eu achei realmente muito interessante, que ela traz a reflexão para os alunos de que a vida médica é como se eles fossem atravessar uma ponte. No início da ponte, a história do paciente é o que conta. No meio da ponte, a história do paciente começa a ser, de alguma maneira, mascarada pela história que os médicos criam em cima da história do próprio paciente. E ao final da ponte, quem atravessou pode ter esquecido que lá no início, para ele, o que mais importava era a história do próprio paciente. Então, um conselho que eu daria, se isso não tenho essa pretensão, mas um conselho que eu daria para um médico que me procurasse com essa inquietação era de que ele fez uma excelente escolha. Poucas profissões na vida te darão tanto retorno do ponto de vista pessoal do que a escolha da medicina, mas o preço não é pequeno. E ele deve estar preparado para pagar esse preço. E quando, nesta caminhada, no atravessar da ponte, se a gente pudesse usar esse exemplo, nós tivéssemos algum momento de indecisão, que a gente não esquecesse as razões que nos fizeram começar essa caminhada. Eu acho que por aí a gente vai ter paz de espírito para seguir adiante. Porque médico nunca vai deixar de ser médico. Quem deixou de ser médico nunca foi médico. Obrigado, professor Camargo, por mais essa grande oportunidade de estar aqui com vocês e com todos esses colegas tão brilhantes aqui. Muito bom. Recebemos aqui um chat do professor Roberto Cooper. Cooper é colega de turma do meu querido Galvão e é uma figura brilhante do nosso curso. Meu caro Roberto, bem-vindo. Boa noite. Primeiro, eu não tinha lido no convite que tinha um dress code para a reunião de hoje. Eu estou vendo todo mundo de paletó e eu estou de camiseta. Então, tem um problema aqui já na largada, né? Eu estou errado. É um problemaço. Esqueci que eu estou diante de acadêmicos brilhantes e eu estou aqui vestido de maneira informal. Eu tenho alguns comentários para fazer. O primeiro é dizer que eu tenho um orgulho enorme de ser colega de turma do Galvão. Isso, o colega de turma foi um acaso. O que eu acho incrível é poder ver o Galvão hoje com o mesmo brilho, a mesma intensidade, a mesma generosidade do menino que nós fomos correndo pelos corredores da Santa Casa e buscando exame, fazendo não sei o quê. E é uma alegria poder ver que depois de 48 anos, praticamente, está o mesmo garoto na minha frente, provavelmente como eu, com menos cabelo, etc. e tal, mas a mesma intensidade. Eu acho isso maravilhoso.
Eu vou fazer coro com quem elogia você, professor Camargo, com a iniciativa, primeiro, porque eu acho que essa iniciativa ela é modificadora, eu acho que ela é fundamental na medida em que faz uma inflexão na formação médica e, evidentemente, que quando você fala é uma delícia, né? Não tem. Isso é chover numa olhada. Você escreve é uma delícia, você fala é uma delícia. Mas eu vou polemizar com você um pouquinho, só para a gente se divertir um pouco aqui. E vou polemizar com o professor Darcy. Na medida em que nós nos tornamos mais longevos, uma das possibilidades é a de que as pessoas tenham duas profissões com prazer. Então, imaginar que alguém se forme aos 25 anos e exerça a medicina por 25 anos de maneira intensa, amorosa e tudo mais, e tenha outro interesse profissional, eu acho que a gente vai ter uma cultura que vai admitir isso mais do que a cultura da monoprofissão. Isso é uma hipótese que eu não vou ver, mas eu acho que pode existir. Então, nesse caso, e somente nesse caso, eu diria: esta pessoa que deixou de ser médico, não é que ela nunca foi médica. Eu acho que quem deixa de ser médico hoje, professor Darcy, eu concordo, eu acho que é uma doação, eu faço coro com isso. Né? Com relação ao que o professor Camargo fez de entrevista, eu disse assim: eu acho que a gente tem que gostar de gente, mas é importante, professor Camargo, dizer para os mais jovens que não é todo dia que a gente gosta de gente e que não tem problema isso. E eu faço referência a uma coisa da minha vida pediátrica. Eu não tenho um amor que seja como um amor de mãe, assim, genuíno, intenso, 24 horas por dia, quer dizer, é uma coisa maior do que ser médico. Mas mãe fica irritada. Mãe não dorme, mãe perde o humor, mãe fica chateada e mãe sente culpa porque fica irritada. Então, para os mais jovens, se você não gosta de gente, abre uma papelaria, porque é muito mais simples, né? É Xerox e caneta Bic. A Xerox você pergunta se é colorido ou preto e branco, frente e verso, e acabou. Mas se você gosta de gente, saiba que vão ter dias em que talvez você não está tão bem-humorado, você está mais irritado. Isso não é um problema, não significa que você não goste de medicina. Se isso é constante, se isso é frequente, aí eu acho que temos um problema. Mas, ocasionalmente, ter uma irritação, como uma mãe tem com um filho, não é um grande problema. Então, eu acho ótimo o que a gente disse aqui, mas não vamos idealizar uma personalidade médica que está 24 horas por dia amando generosamente todos os seus pacientes. É apenas para que os mais jovens também não se sintam muito desconfortáveis com alguns sentimentos contraditórios que possam surgir durante a prática médica. Entre deixar de ser médico, porque não gosta de gente, e gostar de gente tendo um dia de mais ou menos humor, tem uma diferença. E eu só posso agradecer, uma vez mais, o fato de que essa reunião exista e que você lidere ela. Obrigado e nos vemos em outras reuniões. Galvão. Obrigado, Roberto. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Galvão, Sim? algum comentário adicional? Estamos encerrando. Não, primeiro, fazer coro aí com o que falou meu querido Roberto Cooper. O sentido do curso, Camargo. Você é fundamental. Essa é a palavra que mais. E é fundamental, no meu entender, em tudo que você faz em torno da medicina. Então, você é fundamental, essencial, como médico, como professor de medicina, como acadêmico, onde nós convivemos muito, e, acima de tudo, você é um escritor e que traduz muito do seu sentimento, muito, para não dizer todo, todos os sábados, deve traduzir todos os dias, mas nós só lemos no sábado para domingo, para toda a comunidade com quem convive e toda a comunidade do Rio Grande do Sul.
Pessoas como você, Camargo, são exceção. Infelizmente, são exceções. Você não é apenas brilhante, você é ativo, é proativo, é participante, estimulante. Então, meu amigo, eu tenho que aqui agradecer por ter a sorte ao longo da minha vida de conhecê-lo e ser seu amigo. Muito obrigado pelo convite, por tudo, e um beijo para o Cooper, porque o Cooper é um colega de turma excepcional durante a vida toda. Você mesmo já me disse isso, Camargo. Ele é de uma sensibilidade incomum. Eu me lembro quando ele tratou de um sobrinho meu com um carinho, uma afetividade que a minha cunhada falava assim: dá uma vontade de que passe mal para ir lá ver o doutor Cooper, né? Na realidade, mostra a bondade dele. Muito obrigado ao meu querido Flávio, ao meu querido Darcy pelos comentários e tal, brilhantes. Essa é uma sessão brilhante. Aqui temos aí o agradecimento também ao doutor Hilton Koch e ao Belfort pela presença. Muito obrigado. Obrigado, Galvão. Eu fico no compromisso de dizer aos 95 que estão ainda nos acompanhando que nada disso foi combinado. Meu querido Canter, seus comentários, por favor. Nem precisava comentar, combinar, né? São óbvios. Eu resumiria, foi um prazer muito grande falar e muito maior ouvir vocês todos hoje aqui. Eu resumiria numa palavra a pergunta, Camargo. Desde que eu vi o título da tua apresentação, eu pensei numa coisa só: gostar do que faz, né? Isso é em medicina mais do que tudo, mas especialmente em medicina, gostando do que se faz, nada pesa, não dói nada. Trabalhar 7 dias por semana, de manhã, de tarde, de noite, a hora que for preciso, por mais de 50 anos, como já é o nosso caso, e gostar disso. Essa é a chave. É isso que faz trabalhar nessa nossa profissão e ser feliz. Então, não tenho nada a acrescentar. Muito obrigado. Obrigado. Bom, nós vamos anunciar a próxima sessão. Pode projetar, meu caro Eric. A próxima sessão será no dia 6 de maio, e esses são os assuntos: como estimular a inteligência emocional no estudante de medicina, o nosso queridíssimo Sérgio Zaidaft, exigências pessoais básicas na formação de um oncologista e a relevância da espiritualidade no atendimento médico com o ilustre Aníbal Gil Lopes, que é uma pessoa que tem nos comovido sistematicamente nas apresentações nesse curso. Nós vamos encerrar com uma música clássica, que é uma ópera de Puccini, a Tosca, que eu acho que é a minha ópera preferida. Ela estreou em Roma em 1908. A, a estreia dessa história envolve a época em que houve a invasão napoleônica, e a descrição é de um drama absolutamente passional, em que a Tosca é uma cantora e bailarina famosa, apaixonada por um pintor, o Mário Cavaradossi, e que sofre o assédio de um criminoso inspetor de polícia, o Scarpia, que é fascinado por ela e fica muito feliz de mandar prender o Cavaradossi, que tinha dado cobertura a um ativista chamado Ancelotti. E ela é pressionada pelo Scarpia, o inspetor, que
promete libertar o seu amado em troca de que ela cedesse à sua aproximação. Ela promete que sim e acaba esfaqueando. E a música que deu origem a essa área, que se chama Lucevan Lestele, se passa quando ele, o Mário Cavadossi, é condenado à morte, e a música diz respeito a nunca mais rever a sua amada. Lucevan Lestele quer dizer e as estrelas brilham. E o Érico encontrou essa versão do Lucevan Lestele com o Pavarotti numa uma peça em que ele participou da encenação, o que não foi uma coisa comum na carreira musical do Pavarotti. Por favor, coloque a música e nos encantemos com ela. Sempre le sogni